to very happy to have you here today. It's a really great pleasure. I think I'll be a mom to here, mom there, but the most of time that I can, I'll be with you because it's a lovely, beautiful, wonderful round table. Thank you very much for all of you to be here with us. Okay, thank you. Thank you. Thank you for having us. It's a pleasure. Nice to Thank see you, you. Gilberto, Nice to see you, Monica, Victoria, Juliana, Nice Suzette, Yeah. and my everybody. sister Clarissa, to see you. Rodolfo, who's here in Los Angeles. So we have China, Brazil, Los Angeles, and Monica, where are you coming in? Also Brazil? São Paulo. São Paulo. So Brazil, so we have South America, Asia, and North America. Three Yes. continents. It's amazing. Yes. Yes. It's amazing. So It's cool. amazing. Yeah. Então, Against all odds. So even if it's difficult and crazy, we can meet like this, which is so fantastic. Yes. Doesn't make it's not the same like being in Brazil, but I wish I could be there. It's been so okay. long. Yes. Can we begin? Yes. Okay. Let's begin a quarta mesa, que tem como título Design, Arte e Tecnologia. Os convidados são Clarissa Ribeiro, Clarissa Ribeiro, juntamente com o Roy Ascot Studio, da China, Mônica Tavares e Juliana Reno, da USP, Rodolfo Ward, do Brasil, Unicamp, UNB, desculpa, Rodolfo, e Vitória Verto, da University of California. It's a great pleasure to receive all of you here. Okay, we have only 15 minutes, okay, and I will ask you to be in the time, okay? So we can begin with Vitória. Okay, really? Okay, Please. so thank you so much. And I don't know if the audience heard, but we're coming to you for 3 different continents. And I think connectivity and interconnectivity now is the most important message that any of us, artists or creatives or humanities, science people can talk about, because we're in a strange time when polarities and dualities are really amplifying. And we're trying to shift this, and I believe so strongly in these kind of connections. So to have all of us come from 3 continents, against all odds, there's always issues, right? We still have a way, and I think we're all like-minded people who work together. So I would like to just say that I immediately started thinking of Brazil, and then of course of China. Both are deeply connected to me because of many different friends and people and family. And then I was reminded that during the pandemic in 2021, Clarissa actually asked me to collaborate with her with one of my projects, Alien Stardust, and to really meditate for power to the indigenous people who were being really under a lot of stress. They still are, but now it's a little better with Lula. And it was just before all the elections, and we put together through the Alien Stardust Project many different artists who came to help, and we did a collective meditation that was from all around the world. And so what I would like to do is actually share that meditation. I'm putting the link in the window, and if Suzette could play it for everybody, it would probably be a better idea, so we don't lose time with me messing around. And then we can just, it's not long, but it's too long for our session here. So I will just allow you, the whole meditation is 8 minutes. And I think it's a very nice way to start this program, because I think I have about 12 minutes. So let's meditate together. I certainly need it.
And I think it's really important for us to remember that we're all made out of stardust. We're all made out of carbon. And we're all so interconnected. And the dust knows no borders. So dust travels, fire travels, water travels, bacteria travel, all of that. And when just the realization that 100 tons of stardust falls on Earth every day, and we are so not aware of that, partially because of all the pollution we create. So this project is about stardust, and we fall with the stardust, and we also see all the chaos, but we stay centered and also eyes open. So in this case, it's eyes open meditation. So everybody just, if you could enjoy, that would be great. It's 8 minutes, but I will allow Suzette and Gilberto to decide if they want to stop it early. Are you okay to play the video? Yes. Clarissa, você veja aí o que vai falar. Eu não posso, eu não estava ouvindo, eu só vi o final, porque eu estava em outra ligação, não sei o que ela falou exatamente. Então, se você puder interceder, por favor. A Mônica vai conduzir, né, Mônica? Perguntando se a Suzette pode tocar o vídeo, mas eu posso clicar aqui também. Mas eu não acho que é mais fácil você fazer isso, Clarissa. Porque aí você fala direto com ela, porque eu estou em outra mesa, tá bom? Tá, joia. Clarissa will share. No, it's okay. Clarissa she's the leader of the table today. She's the she's my sister. She's directly from China. Directly from China. There you go, with all the VPNs and everything. So like, I'm using the Clash VPN, you know, like it's like superpower. So do you think, Clarissa, I sent you the link. I saw the link. I'm just like opening Vimeo. Okay. Yes. I mean it's here. Oh my God! Just like okay. Because of the VPN, they logged me out like all the time, but I'm logging in. Now it's okay. Yeah, I can play it. Just share this. Oh, fantastic. Amazing. I'm sharing. So I hear it, but I don't see it. There we go. Okay. Can you see it? Yes, and for the audience, if you could put your headphones on, it's a binaural sound that sounds better. But for now, it's more to just experience it for a few minutes. All right, we see it. If you could just make it full screen, Clarissa, that would be fantastic. Okay, cool. We're doing this. Oh my God. All right, my Stardust people, let's go. Ooh, can you do it? You need to press play. Esse é o ouro da sua mente. Essa é uma partícula de fumaça. Observando essa partícula, queremos que mentalize a Amazônia e todos os seres vivos.
where we stop. Okay. Com o olho da sua mente, visualize o coronavírus. Que dissolva o vírus. Tudo está se fragmentando na América do Sul. Respire profundamente. Mantenha o equilíbrio. Isso vai passar. Okay, we can stop here. Da sua mente, envie cura a todos que precisam. Clarissa, ela pediu para parar. You can stop now. Stop now? Yeah. So just because of time, and I can explain a little bit, and also the connection's a little jumpy. So everybody can participate in this or do it on their own, but I have another link that's in the chat that explains a little bit what we did here. So it was almost exactly a year ago. It was during summer solstice, and it was really throwing molecular light to South America specifically for what Clarissa was concerned about, the voting that was going to happen. And so we first opening it, and it was featured by a poem by Roy Ascott. And then we had a breath workshop with Anna Nacher from Poland and Trish Johnson from Slovakia. Claudia Jacques joined us from New York, and then Marta de Menezes from Portugal, Daniela Bril Estadra from Colombia, Christian Kovarel from Austria, Kathy Brew from New York, James Jimjewski from Los Angeles, Carla Brunet from Valencia, Spain, Lucy from Berlin, Tanya Fraga from Sao Paulo, Mick LaRusso from Los Angeles, Caitlin Bryson from Los Angeles, Rejane Spitz from Rio de Janeiro, Suzette, of course, from Sao Paulo, Jorge from Colombia, Julieta Aguilera from Chicago, Amy Claire Hustis from Canada, and then we had a closing. So every artist had some time and did the meditation in their own way. And I think we were successful, actually. What do you think, Clarissa? For sure, yes. And it was like a beautiful marathon. We're there for hours and hours and hours, but in the end, you're not even feeling tired because it was so intense and energetic, I think. And it was important. I think we could connect, and some people were like donating as well for a few institutions in Brazil. It was not only like us there meditating and sharing our thoughts, but we are sharing like information about these organizations in Brazil to donate. And I think it was powerful and beautiful. And I remember Jorge from Colombia, he was more like an activist, and he was sharing his shooting in the periphery, where he was just like playing with smoke and relating to the protests in Colombia. Every single participation, I think it was like very powerful. Yeah, so we did, I think
12 hours, or it was, yeah. So what you experienced was 4 minutes, but we did it for 12 hours. It was a durational, across the globe, collaborative of minds coming together and really just trying to push the energy towards the light, the molecular light, for particularly that area in Brazil and the Amazon, and to show how important it is to everybody. So the little that you saw was the Campo de Cielo, a meteorite that fell on Argentina, and it has a whole story as well. And then you saw an ash particle, which is a dust. It's dust on your computer, and that's also flows everywhere. The fire dust. You also saw the virus, the coronavirus, because we were in the middle of the pandemic. So it was, and then the sound, like wearing headphones was very important because the sound is binaural and it has many different layers from different aspects. So I think I took my 12 minutes or so, so I'll stop here, but people have their links so they can follow us and we can keep doing this because every part of the world is now in need. And we have done actually from many different countries and continents. So thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Vamos passar agora então a palavra para Clarissa, certo? Porque eu estou liberta agora. Vai lá, Clarissa. Thank you, Mônica. Muito obrigada, Mônica. Então, I keep the English so Victoria can follow and we all can follow as well. So I'll be sharing something. There is a little bit of time traveling through my pre-pandemic processes, I think. Yeah. Can you see my screen? Yes, we see it. Yes. Yeah, so before the pandemic, I think some of us were together in Portugal for like the very last Consciousness Reframed. And I had an installation there that I called Inhaling Consciousness. And I had a piece of tree's bark inside of a plastic bag, and I was sort of subverting a nebulizer. But it was like at the end of 2019, and from December 2019 on, we were like just starting this craziness, facing the pandemic. And so I was trying to find different ways to keep like this project and my intention alive. That's mainly an investigation connected to some of works from Elio Oiticica, the Bolids. But at the same time, I do connect with like something that is, I think it comes before, yeah, and it's more connected to nature in a different way. So this presentation is more like a conversation with another investigation from another researcher from UK, that is Steve Hugh-Jones, and he published a paper in 2019, like by chance, that is titled Thinking Through Tubes, not Talking Through Tubes. So I was playing with this title, and I bring some of his considerations on tubes in general, and tubes and cosmology, and I just invite you to navigate my process, I believe. Yeah. So as I said, I'll be in conversation with him. Here is the reference for the paper I'm using and I'm mentioning. And yeah, he's mainly focused on the ethnography of Northwest Amazonia and exploring various manifestations of tube as a concept relating to these, to the body as an image of totalization and detotalization.
I'll not be reading all the slides. I believe I have like those parts of like the article here just for you to read, and I'll be playing a sequence of videos that. Clarissa, the Hi. image don't change. Hein? A imagem não está mudando. Não tá mudando? Don't change. Don't change. Now, yes. But It's not tem full que screen ampliar. also. Why? Yeah. Well, Full screen. Now it's not full screen as well. So I stopped share again. Like I'm not that familiar with this. So I was just sharing the screen, but maybe window. 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 Oh, window. Window, desktop. Share. I think I selected window here. Can you just let me know if it's better now? Screen, window. Yeah? Well, from my do jeito que eu tô entendendo aqui, para mim que eu escolhi o window, mas não tá. Tá, screen, tem screen e window. Talvez seja Tenta aí agora mudando Clarissa. Às vezes vai agora, senão, porque aquela hora ela estava indo. Deixa eu ver. Tá, dando um. Tem o screen e o window. Não sei qual dos dois, talvez. Agora foi? Sim. Foi, desculpa. Tá rodando o vídeo, não? Tá, agora tá. Desculpa, não tinha a menor ideia. Desculpa, obrigado por falar. Eu não vou repetir tudo, né? Mas enfim, I thought like as part of this exploration, I understand tubes as energy transformers, and I think it's interesting to meditate on this idea. And I have this question here, but it's from like this other investigation I'm mentioning, and what things might look like when seen through a tube. So again, like it's not the first time in this series I call inhaling consciousness, that I'm using plastic and different tubes from like different like that they do not have like this utility, like subverting their function, I believe. Yeah. And as I said before, exploring various manifestations of tube as a concept, relating this to the body as an image of totalization and detotalization. So the way we can transform it, or one thing can turn into a tube, or a tube can turn into something else, or have different functions. So this is the place here in Songjiang in Shanghai, where I bought this fragment of like this tube, yeah. So I was biking there, and just like I had this tube on my bike. The guy was himself it was his choice to give the tube to me this way, because I told him I will connect the tube to a tree. And this is just to show you like around where they have this store. It's quite close to a Buddhist temple and a mosque here in Songjiang. So this is more for us to read and meditate together. Flow through a tube may be normally unidirectional, or normally reversible, or temporarily reversed. Flow through an aperture may produce a tube.
And when you have like bar cloth manufacturer or a snake shedding its skin, the covering of a more solid core, as when you have a tree, may be peeled back on itself to produce a tube whose exterior and interior surfaces are continuous. And this is the first prototype. I thought it could be interesting to have like all the old-fashioned, maybe vintage electronics now inside of a bag. And all the cables, the jumpers, and the breadboard, like visible and not that stable. So it could be like sort of broken. Someone just decided to touch it. It's at the campus of the Shanghai Institute of Visual Arts. So the tubes as well from this investigation, like they're understood as connected to rituals and process of totalization, and considering that flows from tubes provide an abstract generic model of human reproduction, growth, and creativity. So from my perspective, I think for the first time I have something that I had this desire of connecting these extensions outside, outdoor, in a garden, or like in a gallery, or inside of indoor. And I think the experience for like the guys who goes there and try it and explore the object, it's more intense and frame it in a very specific way, because they connect more like to the tree itself than exactly to the object. And from my perspective, I want to explore these flows of air and molecules, so it's beyond the discourse of Hugh Jones. I'm talking from a cross-scale perspective and talking about molecules and the traits as the microbes. They are encapsulating molecular information and exchange when you're close to a tree. In the Northwest Amazonian context, a more complete set of permutations through tubes might run as follows. A tube may be open at both ends, constricted, closed at one end, or constricted, closed at both ends, but open to the side, like a flute. And animal behavior in human crafts may suggest openness or closure. A tube's sides may be solid or porous, and a potation tube may be softer than its interior. Density, barked sections of trees can be an example. Or a tube can be harder than its interior, or of uniform density. And I show like few colleagues and people that were showing up playing, you know, I believe the best word is playing or exploring this object that is more like an extension of like the tree, as if it was an extension of our lungs as well. So hair as soul and vitality, or air, is connected with the heart and lungs that produce breathing and sound. Air, hair, is the substance of breath, wind, and sound. So with this object, I'm subversing the previous intentions, and I ask people to blow, you know, as if they were playing a flute. So they don't need to exactly have the contamination from, oh my God,
from the tube, but they are just sharing their microbiome, and at the same time, when they breathe before blowing, they inhale before exhaling. So they are breathing from the tree, and the microbial population from the tree. And so we have shamanic spells, and here we have like these different relations in every breath. Humans take and particles that may be deposited on the respiratory tract, and exhale particles that may contain pathogens. So it's in and out all the time, and the lungs, they expand similarly to trees, to branches or to roots. So the human respiratory tract is, to first approximation, a branching tree of tubes. This is an image of the microbiome of the tree. I collected, and I was green for 48 hours. Just don't have this much pictures because I do not have this much time. And wow. Cool. Microscopic image, yeah, they're just like amazing, really, really fast growing. But I believe because of the pollution, we do have a prevalence of just a few guys here, you know, nor like, it's not that colorful yet, the Petri dish. It's mainly soft yellow. So I'm in the end talking about like sort of synchronicities between nature and our gut-lung axis. And the gut-lung axis is an emerging concept linking the state of the gut microbiome to the respiratory health. So they're not separated systems, like as if you have like the lungs as a box and the gut as a tube. No, like they're all connected to these tubular fractal structures. And this is the tree. It's by the tea house. They just moved this a building that is from Qing Dynasty to the campus. So they're rebuilding this tea house. When you see this door, is the tea house they reconstructing inside of the campus of like Shanghai Institute of Visual Arts. So I think it's important to feature like the tree. Yeah. It's my decision of having this box they use for Nanking calligraphy. So they have all the materials. Students, they use it to store the materials they'll be using for learning for the calligraphy classes. So inside they usually have tubes. So the birds, they like the fruits from this tree. The flowers, they have like a peeling smell, but it's not flowers time now for like this tree. And here I have one tube inside, a small tube inside of like a tube, and the branch from the tree, so they are all connected. And like I thought I could have a continuity, and all the way to the sensors, the dust sensor. And I have like very, as I said, vintage Arduino stuff here, and a piece of code. And this is the second version, second prototype. Just talking about tubes. When you blow from tubes, it's a sign of vitality, energy, potency, and generative capacity. Just closely, like observing from the box perspective and going all the way through the tube. And some colleagues just playing with. It's really changed. And some they are not familiar with is like that we can have a sensor to make sense of the amount of particles we have around. So they're, wow, it changed, like the number changed when I blow, you know, through the tube. Yeah.
It's a girl who works at the tea house, and so she came, and I asked her if she wanna try and play, and she was happy and brought me some tea from the tea house. 他们说什么？可以了吗？ Okay. And I thought, like, when you're playing with this object, that sometimes they look like fruits or something that comes from the tree. And we have this part from the Hugh Jones paper, in which he said that crafted objects and the crafts of music, dance, song, and oratory are also like stuffs that flow from tubular bodies, arms, and hands of people, just as fruit and leaves appear to flow from the branches of trees. So this is the last slide. And just like the guys, I asked them to take it out as if they were taking fruits from the tree. Yeah. Thank you. Thank you so much. Obrigada, Clarissa. Vamos passar então agora para a Rô. Muito obrigada, Clarissa. Obrigada, Mônica. I love that project, Clarissa. It's very cool. Like it. Yeah. And it's funny when is it okay to make comments or we go to the next person? First time I saw it, so it's really cool to think about it. And just this morning, I got a message from Jim saying how microplastics influence our microbiome, which is totally up your alley. And then you were talking about how when you're pulling out the bacteria and the different parts of the trees, so it really is affecting their microbiome too, actually. We're all interconnected, which is the whole point. And then the tube is plastic. It's plastic, yeah. So it's like we can't escape. We're like drowning in plastic. And the trees too. It makes me think about a lot of things. It's very cool. Yeah, like I think I had in mind like also the things you had to do with our bodies during the pandemic, and yeah. So everything in the hospital is plastic based. Like One of my students we did a whole session on plastic, and students are also not from the arts, and one of them is the medical school, and I gave her an assignment to keep track of 1 day of plastic waste in the medical school, just in that section. Oh my God. Like we're like trying to recycle, forget it. You know, it's like you just go one gown and one thing and gloves, you know, so many times an hour, and it's just like this huge heap. And then it cannot be recycled because of bacteria. So they burn it, which is like, oh my God, we're just all gonna die. And here it's half of the planet, and we have a package inside of a package, and inside of a package, it's just like nuts, you know. Yeah, it's totally nuts. And they burn everything. That's it. Yeah. And then it goes in the air, and then we have stardust mix it. Stardust, yeah. Thank you, All right. Clarissa. Very good. Monica, you can. Yes. Por favor, então vamos dar a palavra a Rodolfo Ward, da UNB. Ah, sou eu agora? A bola Ok. tá com você. A gente vai ficar por último. Eu mudei toda Tá, ordem. eu vou tentar colocar minha tela aqui.
I will present in Portuguese and English because I don't know. Sometimes I think I will go to Spanish because here in the US I talk Spanish, Portuguese, and English for the people understand me. And okay, I will share my. Oh, wait a moment. Can you see my presentation? Yes. Yes. Yes, chlorophyll print. Can you see? Yes. Yes. Okay. Sure. Okay. My research it's about chlorophyll print and about the indigenous people in the Tocantins region. And now it's a experimental thing. I will explain my process, creative process. First, I take pictures, and sometimes I take these pictures, and what I need to do for this picture have more power. And I put my pictures, my photos in at contests, or I win awards for this this job have a more powerful. It's my thinking. I think this way, and I go in this way. And okay, I have my pictures in a high level contests and awards, and after I work with these pictures. Sometimes how I can do this more efficient, because one picture in a contest or award, it's a lot of time. And I think publish a book with your work. It's a very fantastic for you have more power in your work. And if you have a good press, it's very good for you. And now I'm doing my photos. I take my photos and I create a positive of these photos. And these photos I do in Photoshop. I create the positive in high contrast. And I create a big art with these photos and print in acetate. Acetate, it's a material, it's a plastic. This is not good, but I need this material for my exhibition. And we have this this positive. It's a very big, very large image, and I cut for create my experimental work. And excuse me, I will close this window. I will show a video. And I'm doing this now in Los Angeles. I live in Santa Monica. And this is a very, very problem for me now because the weather is very crazy. It's very cold now and have much humidity. We have much. And I can't print in chlorophyll now. I'm thinking I need to go to another city close here for do this part of my work because I don't have sun here in California. This is very crazy because for everybody California it's sun all time in the year, but now we don't have sun, and I have a very close time for finish my experiment, and I think I need go to another city maybe 1 week because I need
30 hours for do my printing. And I don't know, I think go to Utah. Victoria, what do you think about this situation? Because I don't have sun. It's cloudy all times here. You can drive up to the Santa Monica Mountains or to the desert, because right now in California it's what we call June gloom, and it's clouds until the sun breaks through. And of course, with climate change, everything is more intense. So usually by middle of the day, it should be clear. But now you're having to deal with climate issues, which adds another layer to your work. Yes, I will need. I will put this in my work about the climate change and the difficult for do my work because the climate change. And okay, this is the creative process. I have my other part of the work. I will present in Portuguese because Victoria know my other work, what I'm working. And can you see my? Yes, we see it. Okay, I will present it in Portuguese now. Okay, Victoria? Sure. Então, meu doutorado em artes visuais com a Suzette, né, é em humanidades digitais. Então, o título é Arte e Tecnologia Ameríndia na Era da Cultura Digital. O mundo digital está cada vez mais hibridizado com o que ainda consideramos o mundo real, a ponto de se confundir, tornando a existência cada vez mais intangível e fugaz. Nesse projeto, temos interesse em estudar e experimentar técnicas e teorias sobre a disciplina estética, trabalhando precisamente na linha limítrofe da intersecção que une ela aos campos das ciências sociais e humanas. Quais são as estéticas da era digital? Conectividade, convergência. Então, nós temos vários nomes que os pesquisadores tentam dar para essa era que a gente está vivendo, essa época, né? Então, o sentimento estético é uma emoção que surge das formas, cores, sons, mas também de narrativas, espetáculos, poemas, ideias, na capacidade de formar um juízo de valor sobre formas e movimentos ou sobre os valores e sobre os ritmos. A evolução de objetos técnicos que foram transmutados em inteligência artificial contribuiu para a criação de novas realidades políticas, sociais, econômicas e artísticas. Buscamos, a partir da perspectiva latino-americana, novos tipos de relação entre arte, tecnologia, inovação, sociedade e natureza que superem a atual polarização progresso versus preservação e tecnologia versus natureza. Queremos, com esse projeto, expandir o entendimento sobre como as práticas e pensamentos artísticos podem gerar esse diálogo sustentável e inovador a partir da perspectiva do sul global, mais especificamente latino-americana, promovendo reforma do pensamento sobre os tópicos mencionados. Iremos analisar os conceitos de Rory e as teses, identificando de que modo, em que contextos a cultura digital emerge da cultura indígena a partir do reconhecimento de que o digital não se escreve somente no tecnológico, e criar uma exposição fotográfica sobre mitos e lendas da cultura xerente, com a união das técnicas fotografia fotossintética. E eu vou pintar também, então, assim, vai ter uma antotipia também, eu vou utilizar, né? Aqui está muito científico, né? Eu vou passar para uma parte mais... Então, o meu objetivo geral nessa pesquisa é analisar os conceitos de Horace e as teses, identificando de que modo, em que contextos a cultura indígena emerge da cultura... A cultura digital emerge na cultura indígena a partir do conhecimento de que o digital não se escreve somente no tecnológico, e criar uma exposição fotográfica, né? Então, a estrutura da minha tese, ela vai ser um pouco alterada, mas a estrutura estava... A primeira sessão, eu falo sobre o antropoceno e a ordem internacional contemporânea, mas na banca que eu tive, mês passado, a gente alterou um pouco isso. Então, essa estrutura ela vai ser alterada, a estética do mundo digital com certeza vai ficar, e os sistemas mitológicos e clorofila print é a minha criação artística, né? Então, o que a gente está trabalhando também? A gente está trabalhando a questão do capitalismo da emoção, né? O filósofo oriental sul-coreano Byung-Chul Han, radicado na Alemanha, autor, entre outros, das obras Sociedade do Cansaço e Sociedade da Transparência, afirma, ao estudar a historicidade da sociedade, que em cada época a humanidade desenvolveu uma doença social característica, pois, por exemplo, no século passado, as patologias eram bacteriológicas ou virais.
enquanto a patologia da sociedade contemporânea é neural, psíquica. Para o autor, o sistema neoliberal implantou uma nova fase do capitalismo, o capitalismo da emoção, marcando a transição da biopolítica para a psicopolítica, de uma sociedade disciplinar para uma sociedade baseada no controle de renda, na qual o homem é obrigado a render. Desculpa, eu traduzi isso daqui. Então, é do rendimento, né? Então, você é obrigado a render, né? Sendo ele mesmo o monitor do seu desempenho e acusador do seu fracasso. Ou seja, existem vários casos hoje em dia, né? A depressão está em todo lugar, então a pessoa sai do trabalho, mas o trabalho continua e você tem que render. Então, essa parte essa parte mais neural é o que a gente está trabalhando um pouco aqui, né? Então, existem já um comércio bem grande, principalmente aqui nos Estados Unidos, para resolver essas questões que são com os fungos, né? Com a ayahuasca. Então, existe um comércio bem grande. Então, assim, The Last Shaman, isso são produtos audiovisuais que estão na Netflix, né? E aqui no Brasil é pajé, não é xamã, que seria a mesma coisa, né? Então, assim, para minha tese, eu preciso inserir esse contexto na discussão do Rory, né? E também utilizar a referência bibliográfica da Dayara Tucano, que mora em Brasília, e eu tive com ela, antes de vir para os Estados Unidos, eu pedi para ela escrever um pouco sobre isso, porque eu queria pesquisadores brasileiros e principalmente indígenas, né? Então, a gente teve essa conversa, eu também já conversei com o Denilson Baniwa, que é mentor dela, o Jaider, antes dele falecer. Esse é um trabalho do Jaider, né? O que a Dayara, o Jaider e o Denilson, eles utilizam? Eles utilizam a ayahuasca para organizar o pensamento e resolver problemas, mas não só isso, eles utilizam para ir para um outro mundo, uma outra subjetividade, uma outra realidade, né? Uma outra virtualidade, e nessa virtualidade eles veem esse mundo. Eu não sei quem já experimentou, eu utilizei a ayahuasca algumas vezes, e realmente você tem essa nova percepção imagética do mundo, né? Então, assim, a primeira vez que eu usei, eu vi as obras do Jaider, eu falei, olha só onde o Jaider veio buscar as obras dele. E isso é bem interessante, né? E o nome disso é miração, né? Então, a miração é um termo que foi introduzido pelo mestre Irineu na tradição do Santo Daime, para descrever os estados visionários possibilitados pelo sacramento. O verbo português mirar significa olhar ou contemplar. Deste verbo deriva a palavra mirante, que significa um mirante, um lugar alto e isolado de onde se avista uma ampla paisagem. E é basicamente isso, né? Você vai para uma nova virtualidade de um novo mundo e você avista essas coisas. Eu tive essa experiência. Eu tive uma experiência também de sentir um toque no meu rosto, né? Isso foi fantástico. Então, eu tive o prazer de conhecer o Jaider, e a gente tem uma coleção de livros que foi lançado pelo CEAM, pelo Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da Universidade de Brasília, e a gente fez esse trabalho em conjunto, então eu tive acesso a alguns trabalhos do Jaider, né? E por último, eu estou nessa parte da criação artística do meu trabalho, utilizando essa minha experiência com os povos tradicionais, os povos indígenas brasileiros, e essa minha experiência com a ayahuasca e eu acho que é isso. Quem quiser dar uma sugestão aí, como a gente pode melhorar, a gente está aberto. Rodolfo, super obrigada, parabéns pelo trabalho. Valeu, obrigado. A gente agora, na mesa, só está faltando a apresentação nossa, minha e de Juliana, que a gente fez uma inversão na sequência, a proposta no folder. Stop your share, Rodolfo. Stop share. Agradecer a Gilberto e Suzete, certo? Eu não fiz isso inicialmente, peço desculpa, realmente parabéns pelo trabalho, como sempre, todo ano é incansável, vocês dois são incansáveis, mas parabéns, reunir tanta gente com tanto trabalho interessante no Brasil e no mundo, realmente é distintivo isso. Então, a gente vai apresentar, vai começar com Juliana e eu vou finalizar. Na realidade, é um trabalho que a gente está desenvolvendo
em parceria com o pessoal da Poli, e a gente está mudando da fase que já foi apresentada, então a gente quer até ouvir as pessoas para ver o que é que estão achando de como pode ele caminhar. Juliana, por favor, você poderia compartilhar? Eu acabei de perceber que o Microsoft Teams está pedindo uma autorização aqui. Eu estou liberando aqui no meu computador, mas só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo. Tá. Windows. Acho que eu consigo. Ele está pedindo para eu reiniciar o computador. Precisa não, vocês estão vendo? Sim. Está dando para Então. ver? Juliana, então eu vou passando. Legal? eu tô Então vendo. tá certo. Vocês estão me ouvindo Agora deixa eu bem? ver como é que eu aumento essa tela aqui. Espera ainda. Full screen. Pronto. Tô vendo e ouvindo. Ótimo. Vai lá, Juliana. Depois você me pede a explicação. Tá legal. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a Suzete e Gilberto também pelo convite para a participação da mesa Design, Arte e Tecnologia. Eu, Juliana Reno e Mônica Tavares, a gente vai apresentar então uma pesquisa em andamento acerca da personalização e customização, casos de superfícies protéticas. O objetivo da pesquisa é a de investigar o estado da arte, da personalização e da customização de superfícies de próteses produzidas pela modelagem 3D e pela impressão 3D. De modo a atender este novo objetivo, a apresentação foi dividida em 5 partes. Só um instante. Mônica, eu não sei se eu estou vendo a tela mudando. Vocês estão vendo? Não. Não está mudando, não, Juliana. Ela está parada a Eu tela. estou vendo a tela sempre parada na primeira aqui, Mônica. Tenta ver se você clica em cima aí para ver o que você consegue. Clica aí, mas vai para o segundo slide. Espera aí. É porque eu tirei do full screen. Entendeu? Tá. Acho que no full screen ele não vai. Então, vamos lá para o segundo slide. Isso. Então, o objetivo da pesquisa é o de investigar o estado da arte, da personalização e customização de superfícies de próteses produzidas pela modelagem 3D e pela impressão 3D, de modo a atender esse nosso objetivo, a gente dividiu essa apresentação em 5 partes, né? Então, vamos lá para a primeira parte. Aqui a gente vai falar sobre o recorte do nosso objeto, que trata das superfícies de próteses produzidas pela modelagem 3D e pela impressão 3D. A forma mais conhecida e utilizada para o desenvolvimento de próteses de membro superior até hoje, são as técnicas tradicionais, não só membros superiores, mas membros inferiores também. Elas dependem da fabricação de diversos moldes, em oficinas com máquinas caras, técnicos especialmente treinados, e a partir do gráfico abaixo, que vocês podem ver, a gente consegue notar que o processo de desenvolvimento dessas próteses fabricadas essa forma mais tradicional, ela se subdivide em diversas etapas que demandam tempo e não necessariamente resultam em modelos de próteses atraentes para os usuários. Podemos passar. Já as técnicas digitais, essas vêm sendo cada vez mais exploradas e se baseiam na precisão dos meios digitais para explorar o desenvolvimento de projetos conceituais de próteses, com diferentes desenhos, cores, texturas e materiais. O processo que envolve o desenvolvimento de prótese, aqui a gente divide em 3 etapas, Tem a digitalização 3D, que seria na obtenção de medidas precisas do usuário, a modelagem 3D, de modo a se projetar a superfície da prótese, e, finalmente, a impressão 3D, que permite a materialização da prótese por meio da sobreposição de camadas. Podemos seguir. As tecnologias digitais, então, elas contribuem com novas estratégias, sendo elas a redução de custo e tempo de produção, o aumento da expressividade e a diversidade de materiais e técnicas. Agora, outro slide. Essas características, elas podem ser notadas nos novos modelos de próteses baseados no uso de técnicas digitais de produção. O processo se torna dinâmico e não depende de tantas etapas. Com a modelagem 3D associada à manufatura aditiva, ocorre o aumento da expressividade e exploração de formas e desenhos. Outro elemento importante é a variedade de cores e características visuais e táteis
que a superfície da prótese pode alcançar, a depender do material ou tecnologia de impressão utilizada no processo de fabricação. E ainda que o uso dos meios digitais agregue positivamente ao cenário das próteses, nota-se que no mercado a disponibilidade maior são de próteses de membro inferior, uma vez que as próteses de mão exigem maior complexidade de movimentos, devido à presença de grande número de articulação dos dedos da mão e as funções a estas associadas, né, como destreza, para ações motoras finas e força de preensão. Podemos passar. Então, nessa segunda parte, a gente vai tratar da importância do codesign no cenário das próteses. Então, o cenário da prática de se projetar se transforma com a mudança de abordagem de criação centrada no usuário para um modelo de codesign com o usuário. Essa mudança altera o papel dos agentes envolvidos nesse sistema, uma vez que essa transformação torna o processo colaborativo e permite que o desenvolvedor do produto se aproxime do usuário, permitindo que pessoas não treinadas na área do design possam trabalhar coletivamente no processo de desenvolvimento do produto. A utilização dessa abordagem na área da saúde aproxima o projetista das necessidades do usuário e permite a melhor adaptação ao produto, como a prótese, por exemplo. Podemos passar. O codesign é, então, descrito como uma instância específica de cocriação. Refere-se à criatividade coletiva dos designers colaboradores, né, que, em sentido amplo, diz respeito à criatividade de designers e pessoas não especialistas, trabalhando juntas em um dado projeto. Importante ressaltar que a pessoa a ser atendida por meio do processo de design adquire a posição de especialista, dada a sua intrínseca experiência no processo. Ela desempenha um papel importante na geração de ideias e no desenvolvimento de conceitos e conhecimentos. Podemos passar. Pode. Os atores de uma abordagem de projeto baseada no codesign promovem uma estreita colaboração entre si, ou seja, entre todas as partes interessadas no desenvolvimento do processo de design, incluindo uma variedade de profissionais com habilidades híbridas de design e pesquisa. No âmbito da produção de prótese, como vocês podem ver no gráfico abaixo, por meio de tecnologias digitais, o processo colaborativo pode abranger, além do usuário, as áreas de design, medicina, reabilitação, mecatrônica e arte. Podemos seguir. Nessa terceira parte, iremos tratar dos fatores envolvidos no processo de produção de próteses. Conforme este gráfico apresentado pelos autores Hall e Orzada, em qualquer área do design, o consumidor deveria ser atendido levando-se em consideração 3 fatores: o funcional, o estético e o expressivo. Podemos passar. Ainda existe uma lacuna no acesso a próteses de membro superior que promovam uma identificação e um pertencimento com o usuário, enquanto em dispositivos para deficiências auditivas e principalmente visuais, pode-se observar uma participação das áreas da arte e do design, essa tendência não é generalizada, por exemplo, no Brasil, no que tange ao desenvolvimento de próteses para membros superiores e inferiores. Na forma de resolver problemas, conforme a engenharia e as áreas da biomedicina, não é dada tanta atenção às qualidades formais e, como resultado, os usuários de próteses nem sempre se identificam com esses dispositivos e, ao utilizá-los, procuram por discrição, escondendo eles, né, as próteses da vista das pessoas. Podemos passar. Então, no âmbito das próteses para membro superior e inferior, o fator funcional é o mais explorado hoje em dia, né, garantindo a melhor mobilidade, conforto e proteção no uso do dispositivo. O fator estético é com menos frequência explorado e não necessariamente em conjunto com o fator funcionalidade. Já o fator expressivo, este é negligenciado por completo nas proposições de próteses, não dando conta de como o usuário comunica o seu senso de identidade. Agora eu passo a palavra para a Mônica. Na verdade, agora, a partir de agora, nós estamos fazendo uma pesquisa exatamente para entender como a questão da personalização, da customização em massa e da personalização em massa contribui no desenvolvimento do projeto, fazendo, na realidade, o feedback em função do que a gente já desenvolveu, exatamente para pensar o que, nesse segundo passo, a gente vai fazer. Então, eu vou falar rapidamente do que seja a personalização, a customização em massa e a
e a personalização em massa, exatamente para ver algumas diferençazinhas, porque essas diferenças, na realidade, podem parecer técnicas, mas isso vai determinar a maneira como a gente vai solucionar o sistema de produção da prótese que está em andamento. Então, a personalização, ela utiliza como processo, ela utiliza as informações do cliente exatamente para fornecer ou um produto ou um serviço específico para ele. No caso da medicina, tem sido recentemente falado dos dispositivos médicos personalizados. Nada mais é a perspectiva de incorporar, tem sido bem mais fácil a partir das técnicas digitais, de digitalização, a anatomia do paciente e a sua fisiologia, certo? Então, as próteses, quaisquer que são exemplos claros desse tipo de personalização, tanto a dentária, a auditiva, e aqui a gente inicia com o nosso objeto de estudo, é uma prótese da Arm Dynamics. Vou agora mostrar algumas, em relação a cada um desses conceitos, eu vou mostrar alguns exemplos de próteses dentro do nosso objeto de estudo, exatamente para depois mostrar a vocês como, em que pé a gente está e, na realidade, a gente está numa fase de transformação do projeto. Essa aqui é uma prótese produzida por William Root, lá dos Estados Unidos, é uma prótese personalizada, exatamente visto que ela foi digitalizado o membro residual e o membro também intacto para determinar qual a melhor, qual é a necessária recorte que deve se dar à peça no sentido de adequar totalmente o corpo do usuário. E o que eu acho que é interessante nessa prótese é a possibilidade de que foi tirado partido exatamente da leveza da prótese, certo? Propositalmente, aí é uma malha, e é uma malha que retoma a perspectiva de valorizar a questão funcional. Esse projeto é um projeto que já acabou, porque eu acho que ele fez muito sucesso e ele foi comprado pela 3D Systems, que é uma empresa importante de tecnologia, e, na realidade, nesse projeto, o usuário escolhia tudo. Escolhia desde do gráfico a ser colocado no revestimento, escolhia decidir a cor, e, na realidade, também existia a digitalização 3D. Então, agora vou mostrar a diferença em relação à customização em massa, que isso tem me interessado bastante. Na customização em massa, o projeto ele incorpora uma arquitetura básica do produto com opções de montagem. E nessas opções de montagem existem módulos, e esses módulos eles se adequam perfeitamente, e, consequentemente, a partir da reunião desses módulos, você tem produtos distintos. Um exemplo claro, eu não vou entrar em todos os detalhes, um exemplo claro fora da questão das próteses, quando a gente configura um computador para comprar na Apple, um MacBook Pro. Na realidade, a gente precisa configurar, ou você tem um padrão que eles oferecem, ou senão você vai realmente configurando memória RAM, a quantidade de tamanho do hard disk, e isso é o que tem nos interessado recentemente. Essa prótese é da Open Bionics, também dos Estados Unidos, e é uma prótese, apesar de não parecer, mas é uma prótese bastante leve também, e ela é toda articulada. Partes dela são passíveis de serem trocadas e, consequentemente, também mudando material e mudando cor. E tem mais de 50 diferentes tonalidades para realmente identificar aquela pessoa que utiliza. É interessante mostrar que na customização em massa, normalmente, o momento da customização é disponibilizado nos sites ou nas empresas, tornando como se a gente estivesse comprando um vestido na internet, certo? Ou um sapato, ou qualquer coisa, no supermercado. Na realidade, essa prótese ela ainda não tem disponibilizado o configurador, na realidade eles chamam toolkit, e você manda e-mail e é passível de fazer essa customização, mas de um processo diferente dessa daqui. Essa é uma empresa, a Anatomic Studios, que é da Suécia,
e é uma empresa, eu acho que é a empresa que está mais avançada em relação a essa ideia de individualizar e singularizar as próteses, visto que elas admitem a personalização e também a customização em massa. A customização em massa dela é feita assim, como vocês estão vendo aí, ou seja, você escolhe o modelo, você diz o tamanho que você quer, você escolhe a cor, você escolhe a superfície de revestimento e, na realidade, com isso, você tem uma variação de soluções enormes, dada exatamente pela possibilidade da arquitetura variável. Que essa customização em massa já é distinta da personalização em massa. A personalização em massa é que o Google faz, certo? Ele rouba nossos dados e, na realidade, nos manda determinadas sugestões de compra. Então, essa personalização em massa é alcançada exatamente pela possibilidade de interação certo? E a partir do perfil do usuário. Aqui são alguns, fora também das próteses, alguns projetos, o Dot One, que você manda o DNA e aí você, na realidade, tem a possibilidade de receber uma tapeçaria, não uma tapeçaria, um tecido configurado em termos dos dados que são colhidos do seu DNA. E aqui é bastante conhecida a Nerval System, que é uma empresa também dos Estados Unidos, em que, na realidade, são colares, mas tem vestidos, tem uma série de... E isso está tudo disponibilizado na internet. Então, você escolhe, naquele momento, online, o que é que você quer. Essa aqui é a Dot One, acho que não, mas a outra com certeza. E, ainda dentro dessa empresa, o que é que eles fazem? Eles fazem a personalização em massa. E a diferença, que eu acho que é bastante grande, é que essas próteses elas são desenvolvidas em impressão 3D. Impressão 3D é uma tecnologia hoje bastante utilizada, mas ela, na verdade, não é tão cara. E, por exemplo, sem ser essas, que essas aí são as personalizadas, mas a prótese customizada está em torno de 800 a 1.000 euros, certo? Então, a gente, na verdade, está investigando o que existe, exatamente para perceber o estado da arte, para que, a partir da identificação de como os sistemas funcionam, a gente trazer isso de volta para o nosso projeto. Aqui no Brasil, existe também projetos em que a ideia... Eu não diria que aqui seria uma personalização em massa, porque é de todos para um. Na realidade, é uma prótese disponível no site da Enable. Enable é uma organização voluntária que tem exatamente a perspectiva de produzir próteses baratas para a maior parte das pessoas. Mas o que a gente vem tratando e conversando exatamente nessa equipe multidisciplinar ou transdisciplinar é a perspectiva de que essas próteses, que são próteses baratas, podem trazer grandes problemas e lesões para o usuário posteriormente, principalmente criança, que ele vai utilizando desde o início da vida. Esse projeto não, esse projeto ele tem personalização, é exatamente realizado a partir de uma prótese Open Design, certo? Que está no site para todo mundo usar, mas ela foi readaptada em função da anatomia do corpo dessa usuária. Então, a gente tem caminhado exatamente na perspectiva de valorizar a questão da personalização a partir da anatomia e entender essas diferenças entre customização e personalização para ver como a gente vai finalizar o sistema de propostas da nossa prótese. Então, está sendo desenvolvido um projeto que tem apoio tanto do CNPq quanto da FAPESP, e esse projeto está sendo realizado por mim, por Juliana e o pessoal da Poli, e o pessoal da Poli tem uma equipe que ele é tanto médico quanto engenheiro mecânico,
sujeiros, mas é bem importante. E a gente já tem uma configuração estabelecida, que esse é um dado, vamos dizer, pode dizer, antigo, e a gente está trazendo aqui, porque o que a gente está fazendo de novo agora ainda não está em fase de apresentação. Então, a gente já havia pensado, esse artigo foi apresentado no Artec, eu acho, no outro Artec, certo? E a ideia nossa é fazer exatamente a possibilidade de articulação das peças a partir de rearranjos e a partir de parametrizações. Que, na realidade, eu não sei se aqui no Brasil tem gente fazendo isso. Não, a gente tem feito uma pesquisa, fizemos uma pesquisa sistemática, e estamos tendo, dentro da universidade, a gente tem encontrado pouca coisa, certo? A gente encontra mais com as próteses Open Design. Para finalizar, a única coisa que eu vou falar agora, quais são as implicações do uso dessa personalização e da customização na produção das próteses. Primeiro, a singularidade, certo? A singularidade favorecida pelos três, certo? A modelagem digital, a impressão 3D e a digitalização 3D, e exatamente a singularidade ajuda a gente, ao usuário, minimizar o estigma da deficiência, certo? E, além do mais, nessa perspectiva de singularizar o objeto a ser utilizado, favorece exatamente o crescimento da autoestima do usuário. Aqui é um gráficozinho que a gente está exatamente trabalhando com ele, e é interessante porque esse gráfico vem da economia. Então, na customização em massa, a diferenciação do produto é dado pelos segmentos de mercado, ou seja, naquele grupo naquela empresa que eu mostrei para vocês, se você entra lá, tem prótese esportiva, tem prótese para a noite, tem prótese para o cotidiano, certo? Então, eles estão pegando um nicho de customização em função do grupo de pessoas. Diferentemente da personalização em massa, que essa diferenciação do produto se dá no âmbito do usuário em si. Por exemplo, alguém pode perguntar, por que vocês não trouxeram o The Alternative Limb Project da Sofia Barata? Na verdade, aquelas próteses são próteses personalizadas, mas, ao serem realizadas, elas incorporam diferentes tipos de tecnologia. E o que interessa para a gente é trabalhar com impressão 3D. Então, essa é a tecnologia viável que a gente tem aqui para trabalhar. E outra implicação importante no projeto, que nos interessa muito, exatamente no sentido de reler o que já foi feito, é de que o projeto na customização de massa tem uma arquitetura de produto fixa, e o que varia são os elementos que dele fazem parte. E na personalização em massa, você tem realmente um projeto base, mas esse projeto base ele se altera em função da demanda da pessoa. Então, no fundo, o que interessa para a gente é entender essas diferenciações, certo? E como essas diferenciações elas vão replicar na produção do sistema que a gente está pensando. Exatamente, porque a gente não está... a ideia nossa não é projetar uma prótese, certo? No futuro, agora é uma prótese, é um protótipo, mas esse projeto, de repente, ele pode levar a uma ideia mais abrangente futuramente e pensar a ideia do sistema. Tanto a personalização quanto a customização pela singularidade amplia os fatores funcionais, estéticos e expressivos, aquilo que a Juliana falou anteriormente, e é uma coisa que a gente tem percebido, tanto a customização em massa quanto a personalização ainda está longe de ser trivial, certo? A gente ainda tem, na realidade, pelo menos a gente percebeu que existe uma tendência à utilização dos projetos que utilizam o open source. Ou, se não, as grandes empresas tipo Ottobock, que, na realidade, são empresas multinacionais que importam, certo, determinadas próteses, que são próteses muito caras, que dificilmente qualquer pessoa pode utilizar.
E uma coisa que eu acho que é muito importante é a ideia de que a gente está pensando nessas próteses como escultura, certo? E pensando de que elas, como eu falei anteriormente, minimizam a ideia do estigma que é inerente ao amputado, ao deficiente, e exatamente fazendo que haja uma correlação, uma relação direta entre corpo e mente, certo? No sentido de favorecer essas associações psíquicas que, de alguma maneira, podem diluir o que é comum e corriqueiro dentro desse universo. Gente, eu acho que é isso. Aqui tem as referências, as fontes, certo? E Juliana. Parabéns, gente. Essa mesa foi muito incrível, mas eu vou ter que ir para outra. A gente está aqui já, o pessoal chegando para outra mesa na sequência. Queria agradecer a Vitória Vesna, a Clarissa, né, o Rodolfo, a Ju, você, Mônica, são maravilhosas. Enfim, os projetos convergem, não é? Acho que é uma preocupação, né, assim, humana importante, e também com o meio ambiente, no sentido assim também das energias, né, que surgem aí nas tentativas, né, que a gente, a arte e o design buscam, né, em soluções de problemas e também de conexões, né, entre culturas. Very well. Thank you, Victoria. Suzete, muito obrigada da mesa, e realmente dá para, né, entender essas conexões aí dos fluxos, né, de energia, de informação, Os né? nos tubos assim do universo. Gente, desculpa, eu estava falando com o microfone fechado de novo. Também achei lindo. Thank you very much all. We start with Victoria, then we go to Clarissa, Rodolfo, Juliana, and Monica. It was a very beautiful round table. I love it. Thank you very much, all of you. It was a big play. Thank you, everybody. Thank you. Thank you. Gente, Beijo. Obrigado, Mônica e Juliana. Obrigado, Mônica, pela condução da mesa. Foi lindo. Obrigado, Juliana. Obrigado, Clarissa. Parabéns Tchau. a todos. Vitória. Beijo. Beijos. Tchau, Alberto. Tchau, tchau. Bye. Bye, 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 bye. Bye.